Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma reunião do NEFI. Hoje, sob a direção da linha Estudos Bíblicos. Sim, a nossa linha Teologia Sistemática mudou de nome. Agora, Estudos Bíblicos. Tudo isso para que nós possamos ter uma abrangência de assuntos, de temas maior. Então, por isso, Teologia Sistemática agora é Estudos Bíblicos. E hoje, nós vamos falar de um tema muito legal, mas ao mesmo tempo ele é colocado como sendo um tema muito polêmico. Às vezes ele é colocado até numa perspectiva bélica, de guerra, né? Arminianismo versus calvinismo. E o nosso encontro de hoje é uma tentativa de nós tentarmos, né? Nossa, tentativa de tentarmos, que bom, né? Que legal. Mas, enfim, é uma tentativa de nós desconstruirmos isso, de alguma forma, né? Arminianismo e calvinismo. É possível esse diálogo? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, e eu já quero aqui compartilhar minha tela com vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Isso, isso. Então, vamos lá. Arminianismo versus calvinismo. Um diálogo possível? É possível esses temas, enfim, conversarem, dialogarem, darem as mãos, né? Nós precisamos entender qual que é o centro da polêmica quando esse assunto é colocado, né? Arminianismo e calvinismo são duas visões, linhas, vertentes teológicas distintas, né? E o ponto de toda essa discussão, ela se dá no ponto de vista bem soteriológico da coisa mesmo, né? E aí o ponto da discussão é o seguinte: a vontade do ser humano, ela é capaz de realizar alguma cooperação no processo de salvação? Ou essa vontade, ela é apenas uma consequência do plano de Deus já estabelecido? Ou seja, é, o ser humano ele participa diretamente desse processo ou o ato de querer vir a Cristo, né, o fato de se arrepender de seus pecados, reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, é apenas uma consequência de uma causa que é o plano de Deus já estabelecido para o ser humano. E para isso, gente, nós vamos falar rapidamente sobre o ponto de vista arminiano e o ponto de vista calvinista. Nós não vamos esgotar o tema aqui de modo algum, é apenas um panorama mesmo, só para nós situarmos mesmo sobre essa questão e depois nós partirmos para as perguntas, tentando refletir um pouco sobre essa possibilidade ou não de diálogo entre eles, né? Esse cara que você está vendo aí é Jacó Arminio, um holandês, né? E às vezes muita gente pensa que Arminio e Calvino travaram discussões, debates acalorados entre si, mas, na verdade, isso não procede, até porque Arminio, quando tinha seus 4 anos de idade, Calvino faleceu. Então, Arminio vem uma geração após Calvino, né? Arminio era um holandês, ele era professor da Universidade de Leiden, inclusive ministro, e Arminio, ele tinha algumas discordâncias de alguns pontos de vista de Calvino, principalmente nessa questão soteriológica. Mas essas discordâncias, elas não eram expostas por Armínio na Universidade de Leiden, que era onde ele dava aula. O Armínio ele também tinha os seus alunos particulares. E nessas aulas particulares era que essas discussões elas rolavam mais, sabe? Então, Armínio, nas suas aulas particulares, ele tinha mais liberdade de expor as suas ideias e as suas discordâncias, né, com Calvino, enfim. Então, os alunos de Armínio, né, a partir das suas ideias, eles sintetizaram, né, acho que a gente pode colocar assim, eles sintetizaram os ensinamentos de Armínio em 5 princípios, ou 5 pontos, que em inglês são conhecidos como as facts, né? E elas questionam, né, a doutrina calvinista. Então, se trata do livre-arbítrio, a eleição condicional, a expiação universal, a graça obstruível, irresistível, né? E o decair da graça, né?
Logo depois, né, vem o Sínodo de Dort e estabelece, né, os 5 princípios, né, a TULIP, né, em resposta a esses princípios do arminianismo aí, né? A gente vai passar rapidamente sobre cada um desses 5 princípios aí, das facts, né, do arminianismo. O livre-arbítrio, né, ou seja, o homem ele é plenamente capaz de fazer suas escolhas e dentre essa capacidade de escolha está o decidir ou não por Deus, né? Então, o homem ele tem a liberdade nessa decisão de escolher ou não a Deus. Temos a eleição condicional, ou seja, Deus sabia aqueles que escolheriam ser salvos por Cristo, né? E sabendo daqueles que fariam essa escolha, Deus os chama de eleitos, né? Então, essa é a eleição condicional. Quando a gente fala, aliás, quando o arminianismo fala, né, de expiação universal, que é o terceiro ponto, a expiação universal vai falar que Cristo ele leva sobre si os pecados de todos, né, de toda a humanidade. Mas, embora haja expiação na cruz, para que a salvação seja eficaz, é necessário que o homem, que o ser humano, ele manifeste o desejo de ser salvo, que ele manifeste esse reconhecimento público de Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ou seja, há a expiação na cruz, mas para que a salvação tenha de fato eficácia, é necessário um manifestar do ser humano nesse desejo de ser salvo. Graça obstruível, graça irresistível, né? Então, o arminianismo vai dizer que é possível resistir à graça, até porque Deus não impõe a ninguém a salvação. E, por fim, nós temos aí o último princípio, que é o decair da graça. Ou seja, se o homem pode escolher ou não por Cristo, escolher por não a Deus, ele pode também rejeitar a graça e deixar e abandonar o reino de Deus, né? Então, basicamente, e assim, é o resumo do resumo do resumo do resumo, esses são os 5 pontos do arminianismo, também conhecido como facts, né? Do outro lado, nós temos calvinismo. Olha ele aí, João Calvino, né? E o calvinismo, então, diz respeito a esses 5 pontos centrais da soteriologia reformada. Esses 5 pontos foram estabelecidos pelo Sínodo de Dort, né? E esses 5 pontos referem-se à depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos, né? Então, o calvinismo ele é oriundo da reforma protestante e é uma Sínodo de Dort, desses 5 princípios, também conhecidos como Tulipe, é uma síntese da teologia defendida, pregada, escrita por Calvino. Então, explicando em rápidas palavras cada um desses 5 princípios, né? Depravação total. Né? Depravação total vai dizer que é impossível o homem escolher a Deus em razão da sua natureza ruim, má, pecaminosa, né? E pela sua natureza pecaminosa, é impossível o homem escolher algo que é bom, algo que é justo, né? É impossível o homem escolher algo que visa agradar a um Deus santo. Então, o homem ele é depravado totalmente, ele é mal, ruim, e ele, por si só, ele não é capaz de fazer uma escolha boa. Segundo princípio, é a eleição incondicional, né? Nós falamos aí de eleição condicional no arminianismo, a eleição incondicional no calvinismo, né? Ou seja, Deus escolhe aqueles que serão salvos com base na sua vontade. As razões pelas quais Deus escolhe, né? As razões pelas quais Deus chama aqueles que são os eleitos, essa razão, essa vontade, ela é desconhecida. Deus simplesmente vai lá e você vem, você vem, você vem. Gente, estou falando assim, mas é bem resumido, resumido mesmo, tá? Até porque, como eu disse no início, a intenção aqui não é aprofundar nem no arminianismo, nem no calvinismo. Estou passando rapidamente pelos pontos, né, de cada um,
só para depois nós entrarmos mesmo nas perguntas, nós refletirmos um pouco sobre essa oposição quase que bélica que se faz de um contra o outro, principalmente na internet, enfim. O terceiro princípio da Tulip, né, do calvinismo, é a expiação limitada, ou seja, Cristo levou sobre si os pecados não de toda a humanidade, mas sim apenas dos eleitos, para que essa expiação, para que esse sacrifício, ele fosse um sacrifício completo, fosse um sacrifício eficaz, né? Quarto princípio, nós temos aí a graça irresistível, né? Aqueles que são eleitos, eles não podem resistir ao chamado do Senhor, até porque eles já foram escolhidos antes. Então, uma vez que eles foram escolhidos do Senhor, eles não resistem a esse chamado, eles não resistem quando o Senhor os chama, né? E, por fim, nós temos o princípio aí da perseverança dos santos, né? Ou seja, uma vez regenerados pelo Espírito, os eleitos nunca irão se afastar de Deus e de sua justiça, né? Então, uma vez nascido de novo, não há como retroagir neste novo nascimento, né? Então, basicamente, esses são os 5 pontos aí do calvinismo, também conhecido como tulip, tá? Uma pergunta que norteia o nosso encontro de hoje é o seguinte: apesar dessas diferentes perspectivas, né, soteriológicas, enfim, é possível um diálogo? E eu coloco essa pergunta porque, como eu disse também logo no início, e disse agora há pouco também, e faço questão de enfatizar, calvinismo e arminianismo, eles sempre são colocados numa perspectiva muito de um contra o outro. É a mesma coisa que muitas vezes se tenta fazer com fé e ciência, como se fossem duas coisas assim, como se fosse uma guerra constante um com o outro também, né? Então, pelo que a gente observa da internet, Instagram, Twitter, enfim, esse mundo louco da internet, a gente percebe que há muitas vezes essa tentativa de colocar essas duas vertentes teológicas como que no embate. E o ano passado, eu fiz uma resenha e tem uma frase que eu achei, enfim, eu escrevi uma frase e eu queria compartilhar com vocês aqui, que é a seguinte: é inegável que tanto o calvinismo quanto o arminianismo buscam o mesmo objetivo, aliás, a melhor compreensão da verdade revelada por Deus nas Escrituras, né? Acho que é o Mark Dever, inclusive, vai dizer o seguinte: olha, a montanha é a mesma. A única diferença é que um está subindo a montanha por um lado e o outro está subindo a montanha por outro lado. Então, os obstáculos, o caminho percorrido por um, talvez seja um pouco diferente do caminho percorrido pelo outro. Mas ambos têm o mesmo objetivo. Ambos querem compreender a palavra de Deus à luz do melhor conhecimento e habilidade, né? Então, eu quero colocar uma dica de leitura aqui, que é esse livro Graça, Fé e Livre-Arbítrio, do Robert Kessler, tá? Editora Reflexão, Visões Contrastantes da Salvação, Calvinismo e Arminianismo, para quem quiser saber um pouco mais sobre essas diferenças, né? E, geralmente, quando a gente coloca um assunto aqui nas nossas reuniões, geralmente, no final da exposição, antes de ir para as perguntas, a gente sempre deixa a nossa conclusão. Mas dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, porque, na verdade, eu quero, enfim, eu quero que nós, juntos, façamos uma reflexão sobre alguns pontos que eu acho que vão nos ajudar a responder a pergunta inicial sobre a possibilidade ou não desse diálogo. E antes de partirmos para as perguntas, só dar aquele aviso para vocês, né? Sigam o Nefi, tá, gente? Acompanhem nossas atividades aí no Instagram, @Nefi Estudos. Temos nosso canal no YouTube também, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E participe do nosso grupo de WhatsApp. Sim, nós temos um grupo de participantes.
Por lá nós disponibilizamos a nossa agenda de reuniões. Lá também há toda uma interação entre os participantes. Então é muito legal. Se você quer participar do nosso grupo, o link está na bio do nosso Instagram. Beleza, pessoal? E agora, bora para as perguntas. São poucas as perguntas, mas são perguntas que, enfim, eu estou curioso para saber a opinião dos meus amigos, Israel, Tiago, Juan, a respeito. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto, deixa eu só. Pessoal, é o seguinte, eu quero fazer uma primeira pergunta aqui para vocês. Deixa eu até abrir as minhas perguntas aqui. A câmera ficou doidona. Vamos lá. Pessoal, primeira pergunta que eu queria colocar aqui na nossa roda de discussão hoje. Nós precisamos, de fato, escolher uma linha teológica para chamar de nossa? Nós precisamos, de fato, escolher, optar por sermos arminianos ou sermos calvinistas? Quem que vai inaugurar aí? Nossa, olha. Aí, vai, Rosito. É, a pergunta é bem. É, a pergunta é muito complexa, né? Então vamos lá. Então, eu acho que é importante a gente escolher uma posição teológica. É muito importante a gente escolher uma posição teológica, né? Porque a nossa posição teológica, ela meio que define a ortodoxia que nós vamos seguir, né? É, se você é calvinista, você vai seguir aí uma ortodoxia, uma interpretação reformada. Se você é arminiano, uma interpretação arminiana. Eu acho que é válido você escolher uma posição, mas só que essa escolha de posição ela nunca pode sobrepor a sua comunhão com o seu próximo, né? A partir do momento que a minha tradição ela sobrepõe a minha comunhão com o meu próximo, ela vira um bezerro de ouro, tá? A gente critica muito a questão de quem trata a Bíblia, vamos se dizer que um tema polêmico, né? Já quando a gente não foge de polêmica, a Bíblia, o magistério e a tradição. As pessoas tratam como inerrantes, né? Os católicos romanos. Vai que, por exemplo, eu sou reformado. Eu trato a opinião de João Calvino, a Tulipe e tal, como inerrante, como algo que não erra. Então, qual é a minha diferença para os católicos romanos? Não tem diferença nenhuma, né? Porque a nossa interpretação bíblica de quem a gente segue não pode sobrepor a nossa comunhão com nossos irmãos, né? É algo bem polêmico, acho que deu para a gente entender um pouquinho aí, né? Mas vou passar essa aqui pro próximo aí. Ah, meu Deus do céu. Não, boa, boa. Boa, mano. Gostei, gostei. Tiago, Israel, Rafael. Rafael, como você entrou novamente, vou repetir a pergunta aqui só para você ficar por dentro aqui também. Nós precisamos, de fato, nos filiarmos a uma determinada linha teológica, né? Enfim, essa é a pergunta da vez. É, caramba, eu acho que a gente precisa buscar conhecer a Deus. Nesse processo de conhecer a Deus, a gente vai conhecendo a obra da salvação e necessariamente a gente se posiciona sobre uma determinada linha teológica, né? Então isso acaba acontecendo com um processo natural de a gente buscar conhecer a Deus. Como alguém já falou, né? Não existem só essas duas, e aí, é claro, você não precisa se definir entre as duas,
e às vezes tem gente que vai acabar combinando elementos, desde que, né, seja possível, né, não entre em contradição. É, acho que, assim, o negócio necessário é que você precisa buscar conhecer a Deus e é isso que é importante. O estudo da teologia é uma coisa necessária e esse processo de se definir seu ponto teológico é um processo natural que acontece por isso, pelo conhecimento de Deus. E aí você acaba definindo por causa disso. Então, eu acho que essa é a questão. Não é meramente um jogo de futebol lá que você vai falar, agora você é adepto do calvinismo ou do arminianismo, porque eu preciso, né, ter um partido. Você- a gente defende um ponto teológico porque a gente acredita que ele está mais convincente por aquilo que a gente lê na Bíblia. Ninguém vai defender um ponto teológico que acha que, tipo assim, talvez não seja verdade isso aqui, eu só estou defendendo porque é um time de futebol, sabe? Isso não rola. Cada um vai defender com aquilo que acredita que é mais coerente com a Bíblia. Então, acho que esse é o caminho. Boa, mano. Gostei, gostei, gostei. Maravilha. Israel? É, eu acho que anterior a essas questões tem a regeneração, né? Em Cristo. E aí, o mais importante é o fato de ser regenerado, né? Não a forma que isso acontece dentro de um sistema. Esses dias eu estava pensando sobre isso, né? E eu acho que uma pergunta justa, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes para perceber a maturidade de um teólogo é perguntar para ele se Deus é arminiano ou calvinista. Porque se dependendo da resposta dele aí, a gente percebe se ele está tentando encaixar Deus dentro de um sistema ali que alguém que é limitado tentou compreender um ser superior e maior. Uau! Gostei dessa sacada aí, Israel. De fato. Eu acho que talvez a grande tentação do teólogo, né, muitas vezes é querer enquadrar Deus ou as suas ações dentro de um sistema, como se fosse uma coisa fechada, do tipo, não, se o agir de Deus não for por esse método, não é agir de Deus. É, é, vou tentar pegar um ponto aqui meio avesso, né? Mas vocês vão entender. Todo mundo deve estar acompanhando o movimento que está tendo na Universidade de Augsburg, né? É uma universidade metodista, wesleyana, e já tem uma semana já que eles estão em um culto ininterrupto. E há essa discussão, né? É avivamento? Não é avivamento, né? E, enfim, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não, porque nós temos que ver os frutos, né? Como que vai acontecer e tal, enfim, pós. Mas eu gostei muito de um pastor, e assim, eu não vou me lembrar quem disse isso agora, tá? Eu não sei se foi eu não sei se foi o Bibo, eu não sei se foi o Marcondes, eu não lembro agora. Que falou exatamente isso. Olha, não adianta a gente ficar tentando pegar esse momento, é, não adianta a gente tentar pegar esse momento e querer tentar enquadrar ele num. Não, ele tá ocorrendo dessa maneira, logo é avivamento. Ou então, não, ele está acontecendo dessa maneira e isso não configura o avivamento. Eu acho que a gente precisa. é, Acho que a gente precisa meio que. Tem coisas que a gente precisa meio que desfrutar o momento, sabe? E nesse desfrutar do momento, você vai ao mesmo tempo buscando esse conhecer, buscando esse compreender, e isso leva você
há uma determinada compreensão e essa compreensão ela pode se filiar a alguma vertente ou outra vertente teológica, enfim. Mas é muito importante isso que Israel trouxe, porque a gente também, a gente não pode correr o risco de pegar uma linha teológica e torná-la o nosso ursinho de pelúcia, né? O nosso bichinho de estimação, né? Do tipo, eu vou morrer abraçado com essa causa aqui, enfim. Ou então, você filiar-se cegamente a uma corrente e demonizar todas as outras. Eu acho que é um risco, é um perigo também que se passa. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê isso hoje na internet, né? Porque eu penso de uma maneira, quem pensa diferente de mim, eu demonizo, não, tá errado, não é assim. E acho que, e acho que não, né? O Mark Dever sempre fala que a diversidade ela é importante, mas nós precisamos também, às vezes, baixar os nossos cercados teológicos e darmos as mãos sabe, olharmos o horizonte juntos ali, né? Rafael, meu querido, quer falar alguma coisa no áudio, no vídeo ou no chat, ou tá tranquilo aí? Opa, gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Opa. É, Acho que todos os pontos que o pessoal trouxe aí é muito importante mesmo, concordo com todos os pontos. Vejo que, ao meu ver, dependente da corrente teológica e tudo, eu acho que é importante todos terem um posicionamento, seja do senso comum ou não. Porque ser arminiano, ser calvinista, ser luterano, não vai determinar se sou salvo ou não, né? E se eu sou adepto da doutrina correta, também isso não vai determinar se eu sou salvo ou não também, mesmo que seja eleito ou não. Mas entendo que em campos intelectuais assim, o posicionamento, seja político, filosófico, teológico, contribui bastante, não só para nós, mas para a edificação de todos, porque se eu, por exemplo, sou um defensor do arminianismo, o calvinista vai ter que procurar embasamentos para me refutar, né? De repente, eu e ele, a gente pode ser edificados juntos, né? E fica a história do George Whitefield e John Wesley, né? Que eles não viviam em confronto, né? Mas tinham suas divergências, mas a unidade entre eles dois eram evidentes, né, para todos. Nossa, esse exemplo do Whitfield e do Wesley Ô, Rafael, me lembra só uma coisa. Quem que morreu e aí o que sobreviveu? Alguém perguntou tem uma história assim, não tem? Não sei se o Wesley morre e pergunta para o Whitfield, ou o Whitfield morre e pergunta para o Wesley, enfim. Tem uma história assim, não tem? Salvo engano, tem, mas eu tô Ah, tentando tem lembrar. uma história que o pessoal conta que pergunta pro Whitfield se quando se caso ele morresse, John Wesley morresse, quem estaria mais próximo do trono de Deus, né? E aí ele fala que para o Whitfield fala que para ele John Wesley estaria tão longe, tão próximo do trono de Deus e ele estaria tão distante que seria impossível ver a Wesley, né? Uau! Nossa, É, muito legal. Muito. divergências doutrinárias não nos inibe de estar no céu, não, né? É Cristo que nos salva, né? Com certeza, com certeza. Gente, embora hajam pensamentos distintos sobre determinados assuntos, todos somos irmãos. E nos amamos e fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, a unidade do corpo de Cristo, é isso que nos une, né? Sempre. Bom, continuando nossa reflexão, né? Vai a segunda pergunta para a gente pensar junto aqui, tá? Existe preconceito entre arminianos e calvinistas? Existe preconceito entre reformados e pentecostais? Se vocês acham que tem, quais as causas para a ocorrência desse preconceito?
né? Enfim, queria saber um pouco de vocês sobre a existência ou não de um preconceito, enfim, e as causas e o porquê. Bom, eu acho que existe, e eu vou falar mais do meu lado, né? Aqui como assembleiano e arminiano, eu vejo que existe um preconceito que é mais causado por uns espantalhos, do tipo, calvinista é frio e não ora, porque geralmente as igrejas que seguem a soteriologia calvinista, né, também são cessacionistas. E assim, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui, às vezes em escola dominical, sei lá, alguém pergunta o que que é cessacionista, aí eu falo, explico, e as pessoas falam, nossa, mas existe gente assim? E já com um desdém incrível, né? Porque aqui, pelo menos onde eu moro, não tem muitas igrejas reformadas no meu bairro, né? Acho que não tem nenhuma, na verdade. Então, eu acho que é um pouco de preconceito por causa da ignorância e também por causa de alguns espantalhos. Mas porque a gente tem um pouco a tendência de é, não lidar muito bem com as alteridades, né? Então, eu acho que é isso que acontece. Boa, É, isso aí. Juan, o Israel falou muito bem, né? Até um pouco do que eu vou falar agora. Acho que o maior preconceito que tem, vamos dizer, um dos maiores, é o preconceito litúrgico, né? Uma igreja, ela possui, né, uma liturgia, né? Uma liturgia, como o Israel falou, né, mais fria, né? E a outra possui uma liturgia, né? Eu acho que o pentecostalismo não é meio que uma igreja assim, mas é um movimento, né? Tem igrejas pentecostais mais tradicionais, né? Mais o pentecostalismo clássico, tem outras mais agitadas, né? E tem muita essa ignorância de não saber lidar com a liturgia em si, né? E não saber lidar com as diferenças litúrgicas, certo? A igreja reformada, ela tem um tipo de liturgia, a igreja pentecostal ela tem um tipo de liturgia, e essas duas liturgias, elas funcionam de forma diferente, né? Então, tem um certo preconceito entre essas duas vertentes litúrgicas, né? Na tradição reformada tem esse espantalho, né, de ser todos frios, etc., mas eu fui numa igreja presbiteriana, e, se não me engano, eu fui conhecer o Luca Martini nessa igreja. Fui numa igreja presbiteriana que era muito diferente das outras igrejas presbiterianas. Né? Se não me engano, o muro era preto, né? A igreja era pintada de preto. Eu acho que presbiteriana é pintada de preto. Né? Exatamente, Tiago, foi na oitava. Foi na oitava, meu uai. Presbiteriana, beleza, né? Aí eu fiquei prestando atenção na liturgia. A liturgia, ela era muito diferente presbatista. Era muito diferente das outras igrejas reformadas, como, por exemplo, a Igreja Esperança do Tiago, né? É uma liturgia muito diferente, né? Então, tem um certo preconceito litúrgico entre as duas denominações. A oitava é um caso à parte, né? Sempre um caso à parte. Mas as presbiterianas, assim, em geral, elas variam um bocado, assim. Você tem a primeira lá, que é o gelo na Terra, Sibéria na Terra, e aí você tem as do bairro, assim, que vai variando bastante. É, Agora falando, assim, dos preconceitos, assim, agora pelo lado reformado, pelo meu lado, embora a minha igreja ela não seja sensacionista, né? É uma igreja carismática, apesar que a ideia de carisma ainda é diferente de igrejas pentecostais.
mas acho que o preconceito é o orgulho. Presbiteriano Renovado, tem. Que não faz parte da IPB, né? Elas já são mais independentes. Mas acho que é o orgulho pela questão, talvez, de uma tradição teológica e tal, e tem esse orgulho que os reformados trazem, e principalmente alguns pela questão, assim, de às vezes, porque o pentecostal, ele é mais a questão das emoções, e aí se diz que o reformado é mais racional e tal, então existe esse orgulho de um certo racionalismo dentro das igrejas reformadas. E eu acho que é esse orgulho que afeta muito, assim, nessas igrejas. E isso leva também aos preconceitos. Bom, uma coisa que eu já ouvi é que é que pentecostal não estuda, sabe? E quando a gente vai ver, nós temos grandes teólogos pentecostais. Então você tem o Gordon Fee, você tem o Craig Keener. Aqui no Brasil, embora ele não seja acadêmico, mas o Gutierrez Fernandes, ele faz um trabalho sensacional. O César Moisés também, agora ele e a Serpa escreveram, né, um livro de teologia sistemática, mais de 1.000 páginas, inclusive, falando só do Espírito Santo. Eu venho de uma igreja pentecostal clássica. Eliseu Rodrigues, como falou do Eliseu Rodrigues, muito bom Eliseu Rodrigues. A minha história de vida, eu nasci numa igreja presbiteriana renovada, e tenho muito orgulho disso, acho muito legal. E hoje eu faço parte de uma igreja pentecostal clássica, da qual eu tenho muito orgulho. Amo a minha igreja, a história, enfim. Eu acho que eu falei isso na última reunião do clube de leitura, falando do livro de J.K. Smith, né? Inclusive, uma pessoa que está aqui era para estar na reunião e não estava, mas tudo bem, a gente relaxa, tô brincando. E a tradição, ela, ela precisa ser preservada. E no meu caso, como pentecostal, além da tradição, nós valorizamos muito a expressão, né? Então, a expressão, ela faz parte da nossa liturgia pentecostal, mas evidentemente que tanto com reformados, pentecostais, enfim, e não apenas luteranos, anglicanos, ortodoxos, católicos, enfim, eu particularmente eu aprendo com cada um deles. Cada um deles tem a sua importância, cada um deles merecem ser valorizados, respeitados, e embora possam haver divergências teológicas em algum campo da teologia, algumas tradições mais divergências, outras menos, mas enfim. Mas a gente precisa sempre enfatizar isso. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Todos nós somos irmãos. Não é porque alguém é de tradição diferente que eu demonizo essa pessoa, ou eu falo que o que essa pessoa crê, estuda, é totalmente inválido. Não, até porque a gente não pode desejar que todas as pessoas tenham a mesma ótica do que a nossa, né? Seria uma bobagem nossa, né? A gente pensar assim. Rafael, meu querido. Valeu. É, eu acho que o Thiago falou realmente é verdade, da questão do orgulho. Só que também outra coisa que anda de mãos dadas com o orgulho
de muitas pessoas de diferentes denominações, é a questão da ignorância quanto à doutrina de outras denominações, né? Porque, por exemplo, tem presbiteriano que não conhece as doutrinas pentecostais e tem pentecostais que não conhecem as doutrinas dos presbiterianos, né? E da mesma forma, não acontece só hoje, né? Mas se a gente vê historicamente a ideia entre os puritanos e os anabatistas, por exemplo, eles um aceitava que era batismo por imersão, o outro era por batismo por aspersão, e eles desciam a surra, tanto que os puritanos mataram bastante anabatistas, né? E essa ideia dos anabatistas predominou tanto que ficou preconceito contra os batistas, né, por parte dos puritanos, achando e entendendo que os batistas eram da mesma precedência dos anabatistas, né? Eles tiveram que escrever declaração e tudo. Mas esse preconceito não é só de hoje, né? E esses preconceitos, tanto antigamente quanto hoje, geram mortes, né? Mas eu vejo também que, às vezes, a gente pode acabar relativizando essa ideia, né? Da questão do preconceito, porque há casos e casos. Eu vejo assim, se a gente for ver na Bíblia, o caso da segunda carta de João, tem uma passagem lá que ele fala para a anciã, né? Ele fala que a estes nem cumprimentem nem saúde, né? Nem receba na sua casa, por conta das falsas doutrinas, né? E a gente vê na igreja primitiva falsas doutrinas, tipo gnosticismos, penetrando dentro da igreja, e era uma coisa que os apóstolos desprezavam, né? Então, eu acho que nesses casos a gente deve ter uma ótica para realmente desprezar esse tipo de doutrina, mas não desprezar o ser humano, né? Que é a pior coisa, né? Acho que é mais isso. Então, acho que é a ignorância quanto à doutrina que se segue, a doutrina de outra denominação. E também eu tive um caso recente que eu fui numa igreja anglicana e aí a gente viu lá os utensílios sacramentais que eles usam no culto e tudo. Tipo, eles usam incenso e tal, uma coisa totalmente diferente do que eu particularmente vejo na igreja das assembleias, né? Presbiteriana, batistas. E, tipo assim, a gente fica meio assustado, né? Porque é mais uma coisa que a gente vê em um culto católico, mas está presente, assim, no meio, assim, entre aspas, protestante, né? Mas foi uma experiência interessante, assim, para a gente tirar esses mitos da mente, preconceitos e coisas assim do tipo. Muito massa, mano. Muito legal. Bom, próxima pergunta. Tá ficando bom, tá ficando bom. É, a pergunta central, né, do nosso encontro de hoje é o seguinte. Eu acho que, enfim, o que nós falamos até agora já meio que responde a pergunta, mas eu quero que a gente tente esmiuçar um pouco mais a respeito. Como que nós podemos promover esse diálogo entre arminianismo e calvinismo? Deixa eu tentar colocar de uma outra forma. Assim, a gente sempre vê esses dois temas colocados muito na questão de oposição, né? Inclusive, Instagram, nossa, meu amigo, Instagram, vou te falar, tem perfil de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, enfim, há esperança num diálogo maduro entre quando nós colocamos essa questão da vertente arminiana e da vertente calvinista sob é, esse prisma da soteriologia, ou geralmente esse assunto, sempre que for vir à discussão, ele sempre vai ser um ponto de embate. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje no Reflix é, uma exposição super saudável sobre o tema, né? Então, nós não estamos colocando aqui qual que é o melhor, né? Nossa, quem está certo, quem está errado, né?
Não, a proposta desse encontro é diferente. A proposta é justamente a gente tentar desconstruir esse versus que muitas vezes se coloca, né? Um versus o outro. Parece aquela figura do Mortal Kombat, né? Quando vai começar a luta e oh, fight, e vai, né? É tentar acabar com isso, assim, ou pelo menos pensar alternativas, assim. Enfim, como que vocês acham que nós podemos promover uma discussão, uma exposição saudável, juntando essas duas vertentes, arminianismo e calvinismo? É, bem polêmico, mano. Nossa, pera aí. É, a gente tem que também prestar muita atenção em questão de promover o diálogo, etc., em questão da ortodoxia da igreja, né? Em questão, né, daquilo que a igreja sempre tratou como ortodoxia. Como, por exemplo, tanto os arminianos como os calvinistas creem na Santíssima Trindade. Beleza, né? Temos ali como base o credo apostólico, né? Beleza. Eu tenho para mim, o que é até muito engraçado, que é o seguinte: se o cara ele crê no credo apostólico, ele é meu irmão. Beleza, eu já chamo ele de irmão em Cristo já. Então, precisamos atender também para aquilo que nos une, né? E não só para aquilo que nos separe, como é, é, o que a igreja constatou, né, como ortodoxia, o que também a igreja constatou como aquilo que é dogmático entre a gente, né? Acho que é um dos pontos para a gente manter um diálogo saudável. Excelente. Tiago, você tinha comentado no chat aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouco no áudio sobre, enfim, essa possível alternativa, né? Sobre esse diálogo. O Juan falou, era isso que eu ia falar mesmo, ortodoxia. É, pegar o que é comum, no sentido do que é comum, que aponta para a ortodoxia. Que aquilo que não pode discordar de jeito nenhum, que se você discordar, você não é cristão. É, acho que esse é o caminho, assim, apontar para aquilo que é central e estabelecer essa ortodoxia central, as doutrinas centrais sobre a fé cristã, apesar que às vezes isso também dá até uns debates, né? Naquele livro lá, O Cristianismo Puro e Simples, o Lewis tentou fazer isso, né? Mas nem tudo lá é central, assim. Tem umas doutrinas lá que ele não é tão central assim. Mas, embora a maioria seja, mas tem algumas coisas que não chega a ser tão central. Mas eu acho que é reunir em torno dos símbolos de fé, daquilo que todas as igrejas cristãs acreditavam, daquilo que não pode ser abandonado, e como alguns símbolos de fé, como o credo apostólico, é, acho que até aquele concílio lá da Confissão de Heidelberg. Eu acho que ela é bem central também, a Confissão de Heidelberg, que é a Westminster, que é mais focada lá. Mas a de Heidelberg, ela já é bem mais geral. Tem vários os outros credos também, mas acho que o credo apostólico foi o que mais sintetizou, né? Melhor sintetizou todos os aspectos. Enfim, acho que esse é o caminho. Muito, muito legal, mano. O Juan até falou aqui no chat, né? Credo apostólico, niceno, atanasiano, muito importantes, né? Israel, Bom, para tentar diferenciar um pouco, acho que na prática também a gente pode tentar é, desconstruir alguns espantalhos, né? Porque às vezes o preconceito vem disso também. É, se você fala que é arminiano, alguns calvinistas acham que você é pelagiano.
E também acontece o contrário, né? O cara fala que é calvinista e, sei lá, os pentecostais e os arminianos têm uma imagem muito ruim disso, sendo que a gente é muito mais irmão do que imagina às vezes. Total, mano. Total, total. Rafael, Pô, disso que o Israel falou, eu achei que é também muito importante, porque toda vez que um calvinista também fala sobre um arminiano, sempre eles vão apontar, por exemplo, para algumas doutrinas centrais nossas, né? E vão falar: ah, meu, o que que você quer? Você pode pecar hoje, perder a salvação e recuperar amanhã, tal. Eu acho que, tipo, isso, eu tava vendo até o Carlos Augusto Vailate falando sobre esse assunto, e ele trouxe uma perspectiva que o que os calvinistas falam a respeito disso é totalmente errado. De fato, é um espantalho, né? Então, o que se vê é mais uma ignorância, né? Como eu falei, uma ignorância sobre a doutrina que o Armínio pregava, né? Até mesmo dos próprios arminianos. Muitos arminianos até mesmo acabam criando, falando coisas que o próprio Armínio não disse, nem os seguidores de Armínio disse, né? Tem pessoal que acaba inventando coisa, né? Então, acho que tirando os espantalhos e também apresentando as doutrinas de forma clara, simples, né? O que o pessoal às vezes procura fazer, só que de forma orgulhosa, ignorante e tudo. Acho que se o pessoal trouxer a humildade, né, em pessoa, assim, e conseguir dialogar, eu acho que vai ser a ponte. Acho que essa é a ponte. Tirar as ignorâncias e agir com humildade, né? gostei dessa palavra, humildade. Humildade, ela é um elemento essencial. Eu acho que uma das coisas que fazem com que seja possível essa, esse diálogo é nós também trazermos à discussão o que une. A necessidade de arrependimento une arminianos e calvinistas. A necessidade de fazermos discípulos, pregarmos o evangelho, também nos une, né? A obediência ao Senhor é algo que nos une. A unidade, sermos o corpo, né? E eu falei tanto isso na reunião de hoje, isso nos une. Então, eu acho que valorizar aquilo que nós concordamos, aquilo que arminianos e calvinistas concordam entre si, eu acho que quando nós trazemos isso para a discussão, isso enriquece. E isso é uma forma de nós colocarmos esse assunto sobre a mesa de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva. Esse assunto ele deixa de ser colocado de uma maneira pejorativa, muitas vezes, e ela é colocada numa perspectiva de aprendizado. Acho que ouvirmos mais o outro, né? Uma escuta atenta. Eu acho que isso também é importante, eu acho que isso faz com que isso faz promover esse diálogo entre arminianos e calvinistas, enfim, eu acho que não apenas focar naquilo que nós discordamos, porventura, mas também trazermos à mesa aquilo que nos une. E acreditem, as convergências são muito maiores do que as divergências. Sempre, sempre, sempre. As convergências são infinitamente maiores, até porque os pontos centrais, né, a gente estava até comentando a respeito do credo apostólico, né, que é, né, nos une, gente. Então, eu acho que essa é uma forma de nós acabarmos, é uma forma de nós, enfim, não tratarmos esse tema como se fosse polêmico, né? Na verdade, ele tem, não é uma polêmica. Há duas visões distintas sobre o mesmo campo, o mesmo objeto ali.
eu acho que a polêmica não está no tema. A polêmica é quem está por trás. A polêmica é o tom, a narrativa, o modo como se coloca. É isso que muitas vezes atrapalha uma exposição saudável, educativa, pedagógica sobre esse tema, né? O desejo do meu coração, o desejo do coração do meu filho é que esse assunto ele seja tratado da maneira mais pedagógica e educativa possível, nos mais variados cantos do Brasil e do mundo, né? Enfim, que esse debate seja, que esse tema seja colocado de uma maneira honesta, honesta, até mesmo intelectualmente, né? Honestidade intelectual. Acho que é importante. Eu gosto muito da teologia sistemática do Erickson, porque, embora o Erickson tenha a sua opinião muito bem clara, mas ele coloca todas as outras visões com muita honestidade, sabe? E dá um espaço bacana para falar de cada uma delas, né? Ainda que ele tenha um determinado, ainda que ele siga uma determinada linha teológica, mas ele expõe com honestidade. Acho que acho que às vezes falta isso, né? Quando a gente vê esse tema sendo exposto, né? Principalmente na internet. Enfim, deixa eu só ler aqui no chat aqui que eu vou tem uma carta de Calvino a Lutero. Fiquei admirado com o respeito e admiração de Calvino, mesmo com as diferenças teológicas. Sim, gente, respeito acima de tudo, né? Igual o Rafael trouxe o exemplo do Whitfield com o Wesley, né? Enfim, embora com visões diferentes, mas, gente, é a unidade de Cristo, é corpo de Cristo, é a irmandade, não tem jeito, assim. E que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Galera, bom, nós vamos chegando ao fim desse, desse nosso encontro. Amanhã nós temos mais reunião do NEPI, né? Dessa vez sob a direção de Filosofia e Fé Cristã, Juan Silva, ele. Sim, meus amigos, vai falar sobre o paradoxo do livre-arbítrio. Essa semana o NEPI eu vou te falar. Eita, meu Deus do céu! Mas, enfim, tudo isso para que, enfim, para que nós possamos promover um ambiente saudável de discussão, de debate, um ambiente dialogal e respeitoso entre nós, né? Então, não percam a reunião de amanhã, tá bom? E, claro, gente, só para reforçar, siga o NEFI nas nossas redes sociais, tá bom? No YouTube, no Instagram. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participe. O link está na bio do Instagram, tá bom, pessoal? Muito obrigado, Tiago, Juan, Israel, Rafael. Gente, Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima reunião. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados no NEFI aí nas redes sociais. Valeu, galera. Um abraço.